Sabe aquele momento que sua vida toda vira de cabeça para baixo em questão de segundos? Pois é, comigo aconteceu numa terça-feira qualquer, quando eu estava simplesmente procurando meu carregador de celular no carro da minha esposa. 40 anos de casamento. 40 anos. Vocês conseguem imaginar? E ali, debaixo do banco do motorista, junto com um monte de papel amassado e recibos velhos, estava a agenda dela. Uma agenda simples, daquelas que a gente compra em papelaria, nada de especial. Mas quando abri aquela maldita agenda, meu mundo desabou. Nos encontramos às 15 horas, estava escrito ali, na terça-feira daquela mesma semana. E não era só isso não. Tinha um coração desenhado do lado. Um coração. Depois de 40 anos comigo, minha esposa estava desenhando o coraçãozinho para encontro com outra pessoa às 3 da tarde. Meu nome é Roberto, tenho 60 anos, e sempre me considerei um cara de sorte. Conheci a Mariana quando eu tinha 20, ela 19. Foi naqueles bailes de fim de semana que a gente ia, sabe? Eu era contador numa empresa pequena, ela trabalhava como secretária. A gente se conheceu, dançamos aquela noite toda, e no fim da noite eu já sabia que ia casar com aquela mulher. E casei mesmo. 2 anos depois a gente estava subindo no altar. Tivemos 3 filhos. O Ricardo, que hoje tem 38 anos e é advogado. A Paula, de 35, médica. E o mais novo, o Felipe, com 32, engenheiro. Todos bem-sucedidos, todos casados, me deram 6 netos no total. Eu me aposentei faz 5 anos, depois de trabalhar 35 anos na mesma empresa. Subi de contador para diretor financeiro. Me orgulho disso, sabe? Sempre fui um cara honesto, trabalhador, que botou a família em primeiro lugar. A Mariana também se aposentou, faz 3 anos. Ela tinha virado gerente administrativa de uma clínica. A gente tinha planos, sabe? Aqueles planos que todo casal aposentado tem. Viajar mais, curtir os netos, fazer aquelas coisas que a gente nunca teve tempo quando estava trabalhando feito louco para criar os filhos. Mas voltando àquele dia maldito, quando vi aquilo escrito, minha primeira reação foi ficar paralisado. Literalmente paralisado, com a agenda na mão, sentado no banco do passageiro do carro dela. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ia ter um trompete ali mesmo. Minhas mãos começaram a tremer. Eu virei as páginas daquela agenda, e quanto mais eu via, pior ficava. Não era a primeira vez. Tinha outras anotações. Almoço, 12h30 com uma estrelinha. Café da manhã, 9 horas com outro coraçãozinho. Jantar, 20 horas sublinhado 2 vezes. E todas essas anotações eram de dias em que ela tinha me dito que ia fazer outras coisas. No dia do almoço, ela tinha dito que ia encontrar uma amiga. No dia do café da manhã, que ia fazer exames médicos. No dia do jantar, que tinha reunião do grupo de aposentadas. Eu fiquei ali, não sei por quanto tempo, só olhando aquelas páginas. Tentando processar o que estava vendo. Tentando encontrar alguma explicação lógica, alguma coisa que fizesse sentido e que não fosse o óbvio. Mas não tinha. Era óbvio demais. Minha esposa estava me traindo. E pelo jeito, já fazia um tempo. Sabe o que é pior? É você perceber que tinha sinais, e você simplesmente não quis ver. Nos últimos meses, a Mariana estava diferente. Mais arrumada. Comprando roupas novas. Fazendo mais exercício. Eu achei que era porque ela estava finalmente relaxando na aposentadoria, curtindo mais a vida. Tinha vezes que ela chegava em casa e estava mais feliz, mais animada. Eu achava lindo, achava que minha esposa estava florescendo de novo depois de anos de trabalho duro. Que idiota eu fui. Ela começou a sair mais também. Vou encontrar as meninas, ela dizia. Vou na ginástica nova que abriu. Vou fazer aquele curso de pintura que eu sempre quis. E eu ficava feliz por ela. Incentivava até. Vai sim, amor, você merece, eu dizia. Curte sua vida, você trabalhou tanto tempo. Tinha dias que ela chegava com o cabelo meio bagunçado, a maquiagem um pouco borrada. O vento estava forte, ela falava. Ou tá tão quente que até a base derrete. E eu acreditava. Porque você acredita na pessoa que você ama, né? Você confia. Você não fica procurando pelo em ovo. Naquele dia, quando encontrei a agenda, eram umas 11 da manhã.
A Mariana tinha saído cedo, disse que ia no supermercado e depois ia passar numa loja para ver umas coisas. Eu tinha ficado em casa porque estava esperando o pessoal da internet vir consertar o modem que tinha pifado. Quando terminaram o serviço, eu lembrei que tinha deixado o carregador do celular no carro dela ontem, quando a gente tinha ido jantar fora. Fui até a garagem, abri o carro dela, procurei no porta-luvas, nada. Procurei no console do meio, nada. Aí eu abaixei para olhar debaixo dos bancos, e foi quando eu vi a agenda. Tava meio escondida, tipo que tinha caído e ficado ali. Peguei só para colocar em cima do painel, nem ia olhar dentro. Mas a agenda abriu na página da semana atual, e eu vi. Vi aquela frase maldita que ia mudar tudo. Depois de um tempo ali, paralisado, eu finalmente consegui me mexer. Levei a agenda para dentro de casa. Sentei na mesa da cozinha. E aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito em 40 anos de casamento. Eu invadi a privacidade da minha esposa. Porque até então, a gente sempre teve confiança um no outro. Ela nunca mexeu nas minhas coisas, eu nunca mexi nas dela. Mas ali, naquele momento, eu precisava saber a verdade. Comecei a ler tudo desde o começo do ano. A agenda era nova, daquelas que a gente compra em janeiro. E as primeiras semanas eram normais. Anotações de consultas médicas, aniversários, compromissos comuns. Mas a partir de março, começaram a aparecer essas anotações estranhas. No começo eram poucas, uma vez por mês. Mas em abril aumentaram para 2 vezes. Em maio, 3 vezes. E em junho, que era o mês que a gente estava, já tinham 5 anotações desse tipo. Tinha também iniciais. EM aparecia do lado de algumas anotações. EM, quem seria EM? Eu tentei pensar em todas as pessoas que a gente conhecia com essas iniciais. Não consegui lembrar de ninguém próximo. Tinha um Eduardo que era nosso vizinho, mas o sobrenome dele era Silva. Tinha uma Elaine que trabalhava com ela antigamente, mas não lembrava o sobrenome. Quanto mais eu olhava aquela agenda, mais eu sentia uma raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Porque não era só traição, era mentira. Eram as mentiras. Quantas vezes ela tinha olhado nos meus olhos e mentido? Quantas vezes ela tinha me beijado depois de ter estado com outro homem? Quantas vezes ela tinha dormido do meu lado depois de ter feito sei lá o que com outra pessoa? Eu me senti sujo. Me senti usado. Me senti como um completo idiota. Olhei no relógio. 12:15. O encontro marcado era às 3 da tarde. Eu tinha menos de 3 horas para decidir o que fazer. Será que eu confrontava ela antes? Será que eu esperava ela ir pro encontro e seguia ela? Será que eu simplesmente pegava a agenda e jogava na cara dela quando ela voltasse do supermercado? Minha cabeça estava a mil. Eu levantei, sentei, levantei de novo. Andei pela casa toda. Fui até o quarto que a gente compartilhava há 40 anos. Olhei para a cama de casal, pro guarda-roupa, pros retratos na parede. Tinha foto do nosso casamento, dos aniversários dos filhos, dos netos. Nossa vida toda estava ali, registrada naquelas paredes. Será que tudo tinha sido mentira? Será que em algum momento ela realmente me amou? Ou eu sempre fui só o otário que trabalhava, pagava as contas, e ela ficava livre para fazer o que quisesse? Não, não podia ser assim. Eu conhecia a Mariana. Eu amava a Mariana. A gente tinha construído uma vida juntos. Tinha que ter alguma explicação. Mas que explicação? A evidência estava ali, na minha frente, escrita com a própria letra dela. Eu peguei meu celular. Pensei em ligar para os meus filhos. Mas o que eu ia dizer? Oi, filho, acho que sua mãe está me traindo? Não, não podia fazer isso. Não ainda. Não sem ter certeza absoluta. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água. Minhas mãos ainda tremiam tanto que derramei metade no caminho até a boca. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Precisava pensar com clareza. A Mariana chegou em casa por volta da 1:30. Entrou pela porta da cozinha com 2 sacolas de supermercado. Tava bonita, como sempre. Cabelo arrumado, uma roupa casual mas elegante. Ela me viu sentado à mesa e sorriu. Oi, amor, já almoçou? Ela perguntou, como se fosse um dia normal qualquer. Eu olhei para ela. Tentei ver algum sinal de culpa, de nervosismo.
Mas não tinha nada. Ela estava normal. Tranquila. Sorridente até. Ainda não, eu respondi. Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Vou fazer um almoço rápido então. Comprei aquele queijo que você gosta e peguei um pão francês fresquinho. Ela começou a guardar as compras. Eu continuei sentado ali, só observando. Como ela conseguia ser tão natural? Como ela conseguia fingir tão bem? Você tá bem? Ela perguntou, me olhando de soslaio enquanto colocava coisas na geladeira. Tá meio pálido. Tô bem, eu menti. Só um pouco cansado. Vai descansar um pouco depois do almoço então. Ela fez sanduíches. A gente comeu em silêncio. Bem, ela comeu normal, conversando sobre o supermercado, sobre uma promoção que tinha visto, sobre como tinha encontrado uma conhecida lá. Eu mal conseguia engolir. Cada garfada parecia um tijolo descendo pela garganta. Depois do almoço, ela foi pro quarto. Eu ouvi ela abrindo o guarda-roupa, o barulho de gavetas. Ela estava se arrumando pro encontro das 3. Eu peguei a agenda que tinha deixado escondida embaixo de um jornal na mesa. Olhei de novo para a anotação. Nos encontramos às 15 horas. Olhei no relógio. 2h15. Tomei uma decisão. Eu ia seguir ela. Eu sei. Não é a coisa mais madura a se fazer. Mas naquele momento, eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava da confirmação. Porque uma parte de mim ainda tinha esperança de que tivesse alguma explicação inocente para tudo aquilo. A Mariana saiu do quarto às 2h30. Tava linda. Tinha colocado aquele vestido azul que eu sempre disse que ficava bem nela. Tava maquiada, perfumada. Meu coração apertou. Vou sair um pouquinho, ela disse. Vou encontrar a Teresa, lembra dela? A gente vai tomar um café. Mais uma mentira. Tá bom, eu disse. Que horas você volta? 5, 5h30. Ela me deu um beijo na bochecha. Um beijo rápido, casual. E saiu. Eu esperei ela entrar no carro e sair da garagem. Contei até 100. Aí eu peguei as chaves do meu carro e fui atrás. Eu dirigi mantendo distância. Graças a Deus o trânsito estava meio cheio, então era fácil ficar alguns carros atrás sem ela perceber. Ela dirigiu por uns 15 minutos. Saiu da nossa região, foi para um bairro mais pro centro. Um bairro que eu conhecia, mas que a gente não frequentava muito. Ela estacionou numa rua tranquila, arborizada. Eu estacionei mais para trás, num lugar de onde dava para ver o carro dela, mas que ela não me visse facilmente. Desliguei o motor e fiquei observando. A Mariana desceu do carro, conferiu a maquiagem no espelho, arrumou o cabelo. Aí ela começou a andar pela calçada. Andou uns 50 metros e parou em frente a um prédio. Um prédio residencial, daqueles antigos mas bem conservados. Meu estômago virou. Ela ia entrar num prédio. Num apartamento. Com outra pessoa. Mas antes dela apertar o interfone, uma pessoa saiu do prédio. Um homem. Eu não conseguia ver bem de longe, mas era um homem alto, magro, cabelo grisalho. Parecia ter uns 60 anos também, mais ou menos nossa idade. Eles se cumprimentaram. Não foi beijo, foi um abraço. Mas foi um abraço demorado. Mais demorado do que deveria ser. Eu senti vontade de descer do carro e ir lá. Gritar. Fazer um escândalo. Bater no cara. Mas eu fiquei paralisado de novo. Só conseguia olhar. Eles conversaram um pouco ali na calçada. Ela estava sorrindo. Sorrindo daquele jeito que ela sorria para mim quando a gente era jovem. Aquele sorriso largo, genuíno, de felicidade real. Depois de uns 5 minutos conversando, eles começaram a andar juntos pela rua. Lado a lado. De vez em quando os braços deles se tocavam. E ela continuava sorrindo. Eu esperei eles virarem a esquina. Aí eu saí do carro. Meu corpo estava tremendo inteiro, mas eu precisava saber mais. Precisava ver onde eles iam. Fui andando devagar, tentando manter distância. Virei a esquina e vi eles entrando num lugar. Eram daqueles cafés chiques, com mesinhas na calçada. Eles sentaram numa mesa externa. Eu me escondi atrás de uma árvore do outro lado da rua. Me senti ridículo,
Um velho de 60 anos se escondendo atrás de árvore feito adolescente. Mas eu não conseguia parar. Era como se eu tivesse que testemunhar aquilo até o fim. O garçom veio, eles pediram algo. E aí ficaram conversando. Conversando, rindo, parecendo completamente à vontade um com o outro. Em um momento, ele pegou na mão dela por cima da mesa. E ela deixou. Ela deixou ele segurar a mão dela. 40 anos de casamento. E ela estava ali, deixando outro homem segurar a mão dela. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, escondido, observando. Deve ter sido uns 40 minutos. Eles tomaram café, comeram alguma coisa. Conversaram o tempo todo. E pareciam tão felizes. Isso era o que mais doía. Ver ela feliz com outra pessoa. Finalmente eles levantaram. Pagaram a conta. E começaram a andar de volta pro prédio. Meu coração acelerou de novo. Eles iam pro apartamento. Iam fazer o que casais fazem quando vão para apartamento. Mas quando chegaram no prédio, eles só se despediram. Foi outro abraço, mais demorado ainda dessa vez. Ele disse algo no ouvido dela que fez ela rir. E aí ele entrou no prédio e ela voltou pro carro. Eu corri de volta pro meu carro. Entrei, desliguei o alarme o mais silencioso possível. E esperei ela passar. Quando vi o carro dela virando a esquina, eu contei até 50 e fui atrás de novo. Ela voltou para casa. Entrou na garagem normalmente. Quando eu cheguei, uns 3 minutos depois, ela estava tirando os sapatos na cozinha. Oi amor, ela disse quando me viu entrando. Voltou agora? Eu menti. Fui dar uma volta. Tá tudo bem? Você tá meio esquisito hoje. Eu olhei para ela. Para aquela mulher que eu tinha certeza que conhecia completamente. E vi uma estranha. Tudo bem sim, eu disse. Só cansado. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. A gente jantou juntos, assistiu televisão juntos, foi dormir juntos. E o tempo todo eu estava dilacerado por dentro. Parte de mim queria explodir, gritar, jogar tudo na cara dela. Mas outra parte queria evidências mais concretas. Queria entender melhor o que estava acontecendo. Porque tinha uma coisa estranha. Eles não tinham ido pro apartamento. Tinham só tomado café. Conversado. Se despedido. Claro que o abraço era íntimo demais para ser só amizade, mas não tinha rolado nada além disso. Pelo menos não naquele dia. Talvez fosse só o começo. Talvez eles ainda tivessem se conhecendo. Ou talvez... Não, eu estava sendo ingênuo de novo. Aquelas anotações na agenda deixavam claro que já fazia meses que isso vinha acontecendo. Naquela noite, deitado na cama ao lado dela, eu fiquei olhando pro teto no escuro. A Mariana dormiu rapidinho, como sempre. Ela sempre teve facilidade para dormir. Eu é que sempre fui de ficar rolando na cama, pensando em bobagem. Mas naquela noite, não era bobagem. Era real, dolorosamente real. Eu comecei a repassar nossa vida toda na minha cabeça, procurando sinais que eu tinha perdido, procurando momentos em que eu poderia ter percebido que algo estava errado. E sabe o que é pior? É você se dar conta de que, nos últimos anos, a gente tinha virado praticamente só companheiros de casa. A gente não brigava, que fique claro. Nunca fomos de brigar muito. Mas também não tínhamos mais aquela conexão de antes. Quando foi a última vez que a gente tinha realmente conversado? Conversado de verdade, sobre sentimentos, sobre sonhos, sobre medos? Quando foi a última vez que a gente tinha tido uma relação íntima que não fosse só mecânica? Eu tentei lembrar. E não consegui. Devia fazer uns 6 meses, talvez mais. E quando tinha acontecido, tinha sido rápido, sem muita paixão. Tipo algo que a gente fazia porque era esperado, não porque realmente queria. Será que a culpa era minha? Será que eu tinha empurrado ela para isso? Será que eu tinha sido um marido ruim? Eu sempre trabalhei muito, isso é verdade. Sempre coloquei a carreira em primeiro lugar porque eu achava que era isso que fazia um bom marido, prover para a família. Mas será que enquanto eu estava provendo, eu tinha esquecido de ser companheiro? De ser amante? De ser amigo? Mas mesmo se a culpa fosse parcialmente minha, isso não justificava a traição. Se ela estava infeliz, ela devia ter falado comigo. A gente podia ter tentado consertar.
Podia ter feito terapia de casal. Podia ter conversado, pelo menos. Mas não. Ela escolheu mentir. Escolheu me enganar. Escolheu procurar felicidade fora do nosso casamento sem me dar a chance de tentar salvar o que a gente tinha construído juntos. Fiquei acordado a noite inteira. Quando o dia começou a clarear, eu levantei com cuidado para não acordar ela. Fui para a cozinha, fiz um café forte. E sentei de novo com aquela maldita agenda. Olhei as próximas anotações. Tinha mais um encontro marcado para sexta-feira. Almoço, 12 horas. 3 dias. Eu tinha 3 dias para decidir o que fazer. Será que eu confrontava ela agora? Será que eu esperava até sexta e pegava ela em flagrante? Será que eu contratava um detetive particular para ter provas concretas antes de fazer qualquer coisa? E os filhos? Quando eu ia contar para os filhos, eles adoravam a mãe. Isso ia destruir eles também. A Mariana acordou por volta das 7. Veio para a cozinha bocejando, do jeito que ela sempre vinha. Me deu um beijo no topo da cabeça, como sempre fazia. Serviu café para ela. Sentou do meu lado. Dormiu bem? Ela perguntou. Mais ou menos, eu disse. Você anda dormindo mal mesmo. Talvez você devia ir no médico, pedir alguma coisa para ajudar. A preocupação na voz dela parecia genuína. E isso me deixava ainda mais confuso. Como ela conseguia fingir tão bem? Ou será que não era fingimento? Será que ela realmente ainda se importava comigo de alguma forma, mesmo estando envolvida com outra pessoa? Os dias seguintes foram uma tortura. Eu tentava agir normal, mas não conseguia. A Mariana percebeu que eu estava estranho. Perguntou várias vezes se eu estava bem, se tinha acontecido algo. Eu sempre dizia que não, que estava tudo certo. Na quinta-feira de noite, eu não aguentei. Eu precisava conversar com alguém, desabafar com alguém. Então eu liguei pro Ricardo, meu filho mais velho. Oi pai, tudo bem? Ele atendeu. Oi filho. Você tá ocupado agora? Tô em casa, por quê? Eu posso passar aí? Preciso conversar com você. Deu para perceber a preocupação na voz dele. Claro, pai. Aconteceu algo? Depois eu explico. Já tô saindo. Eu disse para Mariana que ia dar uma volta, comprar cigarro. Eu nem fumo, mas ela estava distraída vendo televisão e só acenou com a cabeça. Cheguei na casa do Ricardo 20 minutos depois. Ele estava me esperando na porta, visivelmente preocupado. A esposa dele, a Fernanda, também estava lá. Pai, o que aconteceu? O senhor tá com cara péssima. A gente sentou na sala. E aí eu desabei. Contei tudo. A agenda, as anotações, o fato de eu ter seguido a Mariana, o homem, o café, os abraços. O Ricardo ficou branco. A Fernanda colocou a mão na boca, chocada. Pai, o senhor tem certeza? Pode ser só. Certeza do quê, Ricardo? Ela mentiu dizendo que ia encontrar a Teresa e foi encontrar outro homem. Tava escrito na agenda dela, nos encontramos às 3, com coraçãozinho desenhado. Mas eles só tomaram café. Só. Ela tá saindo escondido com outro homem, mentindo pra mim, e você acha que o fato de só terem tomado café faz diferença? O Ricardo passou a mão no rosto. Não, claro que não. Desculpa, pai. Eu tô chocado. Nunca imaginei que a mãe pudesse fazer algo assim. Eu também não, eu disse. E aí eu comecei a chorar. Pela primeira vez desde que tinha descoberto tudo, eu chorei. Ali, na frente do meu filho. Um homem de 60 anos chorando feito criança. O Ricardo veio me abraçar. A Fernanda também. A gente ficou assim um tempo. O que o senhor vai fazer? Ele perguntou depois que eu me acalmei um pouco. Não sei. Por isso vim aqui. Não sei o que fazer. O senhor precisa confrontar ela, pai. Precisa colocar isso na mesa. E se ela negar? E se ela disser que eu tô vendo coisas? O senhor tem a agenda. Tem a prova. E além disso, o senhor viu com seus próprios olhos. E se ela confirmar? E se ela disser que tá apaixonada por esse cara e quer se separar? Minha voz falhou na última palavra.
Porque essa era minha maior medo. Não era só a traição. Era a possibilidade de perder ela de vez. Aí o senhor vai ter que lidar com isso quando acontecer, o Ricardo disse. Mas pai, o senhor não pode continuar vivendo na mentira. Isso vai te destruir por dentro. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha razão. Fiquei na casa do Ricardo até quase meia-noite. A gente conversou muito. Ele e a Fernanda me apoiaram, me aconselharam. Decidimos que eu ia confrontar a Mariana no dia seguinte, depois do tal almoço das 12 horas que ela tinha marcado. Quando voltei para casa, ela já estava dormindo. Eu deitei na beirada da cama, o mais longe possível dela. A sexta-feira amanheceu nublada. Adequado pro dia que prometia ser um dos piores da minha vida. A Mariana acordou animada. Disse que ia sair de manhã, fazer umas coisas, e que voltava à tarde. Que coisas? Eu perguntei, tentando soar casual. Ah, só uns compromissos. Preciso ir no banco, essas coisas. Mais mentiras. Ela saiu às 11. Eu sabia que o almoço era ao meio-dia. Dessa vez eu não ia seguir ela. Eu ia esperar ela voltar. E ia colocar tudo na mesa. Usei aquele tempo sozinho em casa para pensar exatamente no que ia dizer. Peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever. Escrevi todas as perguntas que eu queria fazer. Todas as coisas que eu queria dizer. 12:15. Ela devia estar chegando no tal lugar. 12:30. Devia estar pedindo comida. 1 hora. Comendo, conversando, rindo com aquele desgraçado. Eu tava ficando maluco. 2 horas. 2:30. Nada dela voltar. 3 horas. 3:30. Às 4 horas da tarde, eu ouvi o carro dela entrando na garagem. Respirei fundo. Era agora. Ela entrou pela cozinha, como sempre. Tava bonita, com um sorriso no rosto. Aquele sorriso feliz que eu tinha visto no café quando ela tava com ele. Oi, amor. Ela disse, animada. Nossa, que calor. Vou tomar uma água gelada. Ela foi até a geladeira. Eu continuei sentado à mesa, quieto. Você almoçou? Ela perguntou, pegando uma garrafa d'água. Não. Quer que eu faça alguma coisa? Não. Eu quero que você sente aqui. O tom da minha voz fez ela parar. Ela se virou para mim, e acho que percebeu pela minha expressão que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, vindo devagar para a mesa. Senta. Ela sentou. Eu coloquei a agenda em cima da mesa, entre nós dois. O que é isso? Ela perguntou, mas pela forma que a cor fugiu do rosto dela, eu soube que ela tinha reconhecido. Essa, eu disse, tentando manter a voz firme, é a sua agenda, que eu encontrei no seu carro na terça-feira passada. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. E eu continuei, abrindo a agenda na página dessa semana. Aqui tá escrito almoço, 12 horas. Onde você esteve, Mariana? Porque eu sei que não foi no banco. Ela ficou pálida. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água. Roberto, eu... Não. Não minta. Por favor, depois de 40 anos de casamento, me dê pelo menos o respeito de não mentir para minha cara agora. Os olhos dela encheram de lágrimas. Quem é M? Eu perguntei. Ela fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto. Responde, Mariana. Quem é? Eduardo, ela sussurrou. Eduardo Martins. Ouvir o nome, ouvir ela falar o nome dele, foi como levar um soco no estômago. E quem é Eduardo Martins para você? Ela abriu os olhos, me olhou. E o que eu vi ali foi culpa. Culpa pura. Ele é. Nós nos conhecemos na academia. Faz 6 meses. 6 meses. Metade de um ano ela vinha me mentindo. E o que vocês são? Namorados? Amantes? O quê? Não é nada disso, ela disse rapidamente. Nós conversamos. Tomamos café, almoçamos às vezes. É só isso. Só isso? Você acha que esconder de mim que você sai com outro homem é só isso? Você acha que mentir para mim repetidamente sobre onde você tá e com quem você tá é só isso? Eu sei que parece ruim.
Parece? Parece ruim. Mariana? Não, não parece. É ruim. É horrível. É traição. Nós não fizemos nada, ela protestou, com mais lágrimas caindo. Eu juro, Roberto, nós nunca. Nunca o quê? Nunca transaram? E isso deveria me fazer sentir melhor? Você tem um relacionamento emocional com outro homem há 6 meses, encontra ele escondido, mente pra mim sobre isso, mas tá tudo bem porque vocês não transaram? Eu tava gritando agora. Não queria, mas não conseguia controlar. Por que? Eu perguntei, mais baixo. Por que você fez isso? Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Eu não sei, ela disse entre soluços. Eu não planejei. Só aconteceu. Só aconteceu? Mariana, traição não só acontece. Você fez escolhas. Você escolheu ir encontrar ele. Você escolheu mentir pra mim. Você escolheu continuar vendo ele mesmo sabendo que estava errado. Eu sei, ela gritou de volta. Eu sei que foi errado. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas você não entende. Então me faz entender. Me explica por que depois de 40 anos de casamento você foi procurar outro homem. Ela ficou quieta por um momento, limpando as lágrimas com as costas da mão. Porque eu me sentia invisível, ela disse finalmente, com a voz baixa. Porque faz anos que a gente só vive na mesma casa, mas não vive junto de verdade. Quando foi a última vez que você realmente me viu, Roberto? Quando foi a última vez que a gente teve uma conversa que não fosse sobre contas a pagar ou problemas dos filhos? Eu não soube o que responder porque ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Eu me aposentei, ela continuou, e achei que finalmente a gente ia poder viver de novo. Ser um casal de novo. Mas você continua igual. Assiste televisão, lê jornal, fica mexendo no computador. Você tá aqui, mas não tá presente. E aí você achou que a solução era me trair? Eu não traí você. Pelo menos não do jeito que você tá pensando. O Eduardo, ele me escuta. Ele me vê. Quando a gente conversa, ele presta atenção no que eu falo. Ele pergunta sobre mim, sobre o que eu sinto, sobre o que eu quero da vida. E fazia tanto tempo que alguém fazia isso. Eu sou seu marido, eu disse. Eu devia ser essa pessoa. Eu sei. E eu tentei, Roberto. Eu tentei falar com você tantas vezes. Mas você sempre está cansado, ou ocupado, ou simplesmente não está interessado. Então a culpa é minha? É isso? Não. Não é sobre culpa. É sobre nós dois. Nós dois paramos de tentar. Nós dois deixamos o casamento morrer aos pouquinhos. A diferença é que eu fiz algo errado tentando preencher esse vazio. A gente ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado. Você ama ele? Eu perguntei, com medo da resposta. Ela demorou para responder. Eu não sei. Eu gosto dele. Eu gosto de como ele me faz sentir. Mas amor? Não sei se é amor. E eu? Você ainda me ama? Outra pausa longa. Eu amo o que nós fomos. Amo nossa história. Amo nossa família. Mas nós dois? Como casal? Eu não sei, Roberto. Faz tanto tempo que a gente não é um casal de verdade. Cada palavra era como uma facada. Você quer se separar? Eu perguntei, com a voz tremendo. Eu não sei o que eu quero, ela disse, chorando de novo. Eu tô confusa. Eu tô perdida. Eu sei que errei. Sei que magoei você. E eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Mas eu não sei se a gente consegue consertar isso. Eu levantei da cadeira. Não conseguia mais ficar ali. Eu preciso de um tempo, eu disse. Preciso pensar. Roberto. Não. Por favor. Eu preciso ficar sozinho agora. Eu saí de casa. Entrei no meu carro e dirigi sem direção. Acabei num estacionamento à beira de um parque. Fiquei ali, sentado, olhando para nada. Meu casamento tinha acabado. 40 anos, 3 filhos, 6 netos. Uma vida inteira. E tinha acabado. Ou será que já tinha acabado faz tempo e eu só não tinha percebido? Talvez a Mariana tivesse razão.
Talvez a gente realmente tivesse parado de ser um casal há anos. Talvez a gente só tivesse continuado junto por hábito, por comodidade, porque era mais fácil do que admitir que tinha acabado. Mas isso não justificava o que ela fez. Não justificava as mentiras. Ao mesmo tempo, eu não podia jogar a culpa toda nela. Eu também tinha falhado. Tinha me acomodado. Tinha parado de tentar. Tinha dado ela por garantida. Fiquei no parque até escurecer. Quando voltei para casa, as luzes estavam acesas, mas a casa estava silenciosa. A Mariana devia ter se trancado no quarto de hóspedes. Nos dias seguintes, a gente mal conversou. Ela dormia no quarto de hóspedes, eu no nosso quarto. A gente se cruzava na cozinha de manhã, dava bom dia, e só. A casa estava pesada, sufocante. O Ricardo ligou no sábado, perguntando como tinha sido. Eu contei. Ele sugeriu que a gente tentasse terapia de casal. Eu disse que ia pensar. Na segunda-feira, a Mariana bateu na porta do quarto de manhã cedo. Roberto, a gente precisa conversar direito, ela disse. A gente sentou na sala. E aí, pela primeira vez em anos, a gente conversou de verdade. Sem gritos, sem acusações. Só conversou. Ela contou mais sobre o Eduardo. Como eles tinham se conhecido, como a amizade tinha se desenvolvido. Garantiu de novo que nunca tinha rolado nada físico. Eu acreditei. Não sei porquê, mas acreditei. Eu contei como tinha me sentido ao descobrir a dor, a raiva, a sensação de traição. E também admiti minha parte nisso tudo. Admiti que tinha me acomodado, que tinha parado de ser um bom marido. Eu não sei se a gente consegue voltar a ser o que éramos, ela disse. Mas eu quero tentar. Se você quiser. Eu olhei para aquela mulher que eu conhecia há 40 anos. E vi todas as fases dela. A menina que eu tinha conhecido no baile. A noiva radiante. A mãe dedicada. A profissional competente. E agora essa mulher de 60 anos, com rugas ao redor dos olhos e alguns fios brancos no cabelo, pedindo uma segunda chance. Eu também quero tentar, eu disse. E a gente decidiu que ia fazer terapia. Ia trabalhar no casamento. Ela prometeu que ia cortar contato com o Eduardo. Eu prometi que ia me esforçar mais para ser presente. Não foi fácil. Os primeiros meses foram difíceis. Tinha momentos que eu lembrava de tudo e sentia raiva de novo. Tinha momentos que a gente brigava. Mas também tinha momentos bons. Momentos em que a gente realmente conversava, se reconectava. A terapia ajudou. A gente descobriu muita coisa sobre nós mesmos e sobre o casamento. Descobrimos onde tinham dado os erros e como consertar. A primeira sessão de terapia foi estranha. A gente sentou naquele consultório, um do lado do outro, mas parecendo estar a quilômetros de distância. A terapeuta, uma mulher de uns 50 anos chamada doutora Cláudia, pediu para cada um contar sua versão da história. Quando chegou minha vez, eu desabei de novo. Contei tudo desde o começo. A agenda, os encontros escondidos, a sensação de ter sido enganado por meses. A Mariana chorou do meu lado, mas não me interrompeu. Depois foi a vez dela. E aí eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Ela falou sobre como tinha se sentido nos últimos anos. Como tinha tentado, várias vezes, iniciar conversas mais profundas comigo e eu sempre desconversava ou mudava de assunto. Como tinha sugerido que a gente fizesse coisas juntos e eu sempre estava cansado ou ocupado. Teve um dia, ela disse, olhando para as próprias mãos, que eu arrumei tudo para a gente fazer um piquenique. Era um sábado lindo, eu preparei comida, arrumei uma cesta, tudo. E quando eu falei pro Roberto, ele disse que tinha que terminar de ver uns vídeos no computador sobre investimentos. Eu me lembrava daquele dia. E lembrava também de ter achado que era mais importante ver aqueles vídeos. Que a gente podia fazer o piquenique outro dia. Só que nunca fizemos. Esse foi só um exemplo, ela continuou. Mas eram dezenas de pequenas rejeições. Até que eu parei de tentar. E aí a gente só existia no mesmo espaço, mas não vivia junto. A doutora Cláudia nos olhou e disse algo que ficou gravado na minha mente. Vocês dois construíram vidas paralelas. Vocês dividiam uma casa, uma conta bancária, uma família. Mas emocionalmente, vocês já estavam separados há anos. A diferença é que nenhum dos dois teve coragem de admitir isso.
As sessões seguintes foram igualmente difíceis. A gente descobriu que tinha uma montanha de ressentimentos não resolvidos. Eu guardava mágoa de coisas que ela tinha feito anos atrás. Ela guardava mágoa de coisas que eu tinha dito décadas atrás. Eram camadas e camadas de pequenos machucados que nunca tinham sido tratados. Teve uma sessão particularmente dura onde a doutora Cláudia perguntou para Mariana: se o Eduardo pedisse você em casamento agora, o que você faria? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti meu coração parar. Ela ia dizer que sim? Ela ia admitir que preferia ele a mim? Mas depois de um longo momento, ela respondeu: eu não sei. E isso me assusta. Porque eu devia saber. Eu sou casada há 40 anos. Eu não devia ter dúvidas. E por que você tem dúvidas? A terapeuta perguntou. Porque com o Eduardo eu me sentia viva de novo. Me sentia interessante, desejável. Me sentia como eu me sentia quando tinha 20 anos e o mundo inteiro era possibilidade. Ela se virou para mim. Com você, Roberto, eu me sinto segura. Eu me sinto como em casa. Mas eu não me sinto excitada. Não me sinto surpreendida. Eu sei exatamente como vai ser todo dia. E às vezes isso é bom, mas às vezes parece uma prisão. Eu queria ficar com raiva, mas não conseguia. Porque parte de mim entendia. Eu também tinha me sentido assim às vezes. Preso numa rotina, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas conversas. E você, Roberto? A doutora Cláudia me perguntou. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu pensei muito antes de responder. Tudo. Eu mudaria tudo. Eu prestaria mais atenção. Eu faria aquele maldito piquenique. Eu desligaria o computador, a televisão, o celular. Eu olharia para ela, de verdade. Eu perguntaria como foi o dia dela e realmente escutaria a resposta. Mas você não pode voltar no tempo, ela disse gentilmente. Você só pode ir para frente. A pergunta é, se vocês decidirem continuar juntos, como vai ser diferente? Essa era a questão crucial. E nenhum de nós tinha resposta pronta. Depois daquela sessão, eu e a Mariana fomos tomar um café. Foi meio estranho, depois de tudo que tinha acontecido, estar sentados ali, tomando café como se fossemos um casal normal. Eu terminei tudo com o Eduardo, ela disse de repente. Eu olhei para ela, surpreso. Quando? Logo depois que a gente conversou. No dia seguinte, eu fui encontrar ele pessoalmente e disse que não podia mais vê-lo. Que eu tinha que tentar salvar meu casamento. Como ele reagiu? Ele entendeu. Ficou triste, mas entendeu. Ele também é casado, sabia? Por isso que a gente só se encontrava para conversar. Ele também estava procurando algo que não tinha mais em casa. Era estranho pensar no Eduardo como uma pessoa real, com seus próprios problemas e dilemas. Era mais fácil imaginá-lo como um vilão, o cara que tinha roubado minha esposa. Mas ele era só um cara. Um cara sozinho, assim como a Mariana estava sozinha, apesar de estar casada. Eu sinto muito, a Mariana disse, com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito por tudo. Por ter mentido, por ter te magoado. Você não merecia isso. Não, eu concordei. Eu não merecia. Mas talvez a gente tenha chegado num ponto onde nenhum de nós estava dando pro outro o que a gente precisava. Nós ficamos ali por horas, conversando de verdade, pela primeira vez em anos. Falamos sobre nossos medos, nossas frustrações, nossos arrependimentos. E também falamos sobre as coisas boas. As memórias que a gente tinha construído juntos. Lembrei da vez que o Ricardo nasceu. Como eu quase desmaiei na sala de parto. Como a Mariana tinha rido de mim mesmo estando em trabalho de parto. Lembrei do dia que a gente comprou nossa primeira casa. Como a gente tinha dançado na sala vazia, sem móveis, só comemorando que aquilo era nosso. Lembrei das férias em que a gente tinha se perdido numa cidade que nunca tínhamos visitado e acabamos tendo uma aventura tentando encontrar o hotel. Lembrei de 1000 pequenos momentos que faziam nossa história ser única, ser nossa. E ali, naquele café, eu percebi uma coisa. A gente tinha muita coisa para salvar. Não era só tempo investido ou hábito. Era uma vida inteira de momentos compartilhados, de risadas, de desafios superados juntos.
As semanas seguintes foram de muitos altos e baixos. Tinha dias que eu acordava e via Mariana na cozinha e sentia aquela raiva de novo. Sentia a traição como se fosse nova. Nesses dias, eu mal conseguia falar com ela. Mas tinha outros dias em que a gente conseguia rir juntos de alguma coisa boba. Ou quando a gente cozinhava junto e de repente estava tendo aquela conexão que tinha ficado perdida por tanto tempo. Um dia, uns 2 meses depois de tudo, eu acordei e percebi que não tinha pensado no Eduardo assim que abri os olhos. Era a primeira vez desde a descoberta que ele não era a primeira coisa na minha mente ao acordar. E isso pareceu um marco importante. A terapia continuou nos ajudando. A doutora Cláudia nos deu exercícios para fazer em casa. Um deles era ter encontros uma vez por semana. Não podia ser só jantar em casa assistindo televisão. Tinha que ser algo diferente, onde a gente realmente interagisse. Na primeira semana, a gente foi no museu. Eu nem lembrava quando tinha sido a última vez que a gente tinha ido no museu junto. Deve ter sido antes dos filhos nascerem. A Mariana adorou. Ela sempre tinha gostado de arte, mas eu nunca tinha dado muita bola. Dessa vez, eu prestei atenção. Vi como ela parava em frente de cada quadro, como ela lia as descrições, como ela ficava pensativa depois. E eu perguntava o que ela estava pensando. E ela me dizia. E eu realmente escutava. Na segunda semana, foi ela quem escolheu. A gente foi fazer uma trilha numa reserva perto da cidade. Eu reclamei no começo, disse que estava velho demais para isso. Mas quando a gente chegou no topo e viu a vista, valeu a pena. A gente sentou numa pedra, comeu sanduíches que ela tinha trazido, e ficou ali, só apreciando o silêncio e a natureza. Obrigado, ela disse de repente. Por quê? Por tentar. Eu sei que não tá sendo fácil. Eu sei que você ainda tá magoado. Mas obrigada por não ter desistido de nós. Eu peguei na mão dela. Era a primeira vez que eu fazia esse gesto desde a descoberta. 40 anos é muito tempo para jogar fora sem lutar. Os filhos perceberam que algo tinha acontecido. Especialmente o Ricardo, que sabia de tudo. A Paula e o Felipe notaram que a gente estava diferente, mais distante um do outro. Mas a gente pediu tempo antes de contar qualquer coisa para eles. Eventualmente, depois de uns 3 meses, a gente sentou com os 3 e contamos. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Que a gente tinha passado por uma crise séria no casamento. Que a gente estava fazendo terapia. Que a gente estava tentando reconstruir. A Paula ficou chocada. O Felipe ficou chateado. Mas eles apoiaram. Disseram que queriam ver a gente feliz, juntos ou separados, mas feliz. Foi difícil ver a decepção nos olhos deles. Especialmente quando eles perceberam que o casamento dos pais, que eles sempre tinham visto como sólido e perfeito, era na verdade frágil como o de qualquer um. Mas acho que foi bom para eles também. Para ver que casamento não é perfeito. Que exige trabalho. Que vai ter momentos difíceis. E que não é fracasso ter problemas. Fracasso é não tentar resolver. Teve um momento marcante na terapia, já quase no 5º mês. A doutora Cláudia perguntou para cada um de nós, o que vocês querem para o futuro? A Mariana foi primeira. Eu quero voltar a me sentir conectada com o Roberto. Quero que a gente seja parceiros de verdade, não só companheiros de casa. Quero sentir que eu importo para ele, que ele me vê, que ele se interessa pela minha vida. Quando foi minha vez, eu disse, eu quero confiar de novo. Quero poder olhar para Mariana e não ter aquela pontada de dúvida. Quero acreditar que quando ela sair, ela tá indo onde disse que tá indo. Eu quero não ter medo de perder ela. E vocês acham que conseguem chegar nisso? A terapeuta perguntou. A gente se olhou. E pela primeira vez em meses, eu vi esperança real nos olhos dela. Eu acho que sim, ela disse. Se a gente continuar tentando, eu acho que sim. Eu também, eu concordei. E a gente realmente continuou tentando. Não foi linear. Teve recaídas. Teve brigas. Teve noites que eu dormi no sofá porque não conseguia ficar no mesmo quarto que ela. Teve dias que ela saiu de casa chorando porque eu tinha dito algo duro demais. Mas a gente sempre voltava. Sempre sentava para conversar de novo. Sempre tentava entender o outro. Sempre escolhia ficar e lutar ao invés de desistir e fugir. E sabe uma coisa engraçada? No meio de toda essa dor e reconstrução,
A gente acabou se conhecendo melhor do que tinha se conhecido nos 40 anos anteriores. Porque agora a gente estava sendo honesto. Tava falando sobre medos, inseguranças, desejos. Tava se mostrando vulnerável um pro outro de um jeito que nunca tinha feito antes. Eu contei para ela coisas que nunca tinha contado. Como eu tinha me sentido inadequado quando ela estava subindo na carreira e eu achava que não estava crescendo no mesmo ritmo. Como eu tinha sentido ciúmes quando ela ficava falando de colegas de trabalho que pareciam mais interessantes do que eu. Como eu tinha medo de envelhecer e ela perceber que podia ter escolhido alguém melhor. Ela também se abriu. Falou sobre como tinha se sentido feia quando começou a engordar depois da menopausa e eu nunca dizia que ela continuava bonita. Sobre como ela se sentia burra quando eu falava de investimentos e economia e ela não entendia nada. Sobre como ela tinha medo de ser só a mãe dos filhos e não ter uma identidade própria. Foram conversas difíceis, dolorosas até, mas necessárias. A gente também começou a fazer coisas novas juntos. Coisas que nenhum de nós tinha feito antes. Começamos aulas de dança. Eu era péssimo, pisava no pé dela direto, mas a gente ria. Começamos a cozinhar receitas diferentes aos fins de semana. Nem sempre dava certo, teve um risoto que ficou horrível, mas era divertido tentar. E a gente viajou. Fizemos uma viagem só nós dois, primeira em anos. Fomos pra praia, ficamos numa pousada pequena. E lá, longe de casa, longe da rotina, longe de tudo que nos lembrava do passado, a gente conseguiu ser só Roberto e Mariana de novo. Teve uma noite nessa viagem que a gente estava sentado na areia, olhando o mar. Tava escuro, só tinha a lua iluminando. E a Mariana encostou a cabeça no meu ombro. Eu te amo, ela disse baixinho. Eu fiquei em silêncio por um momento. Porque eu queria ter certeza do que ia dizer. Queria que fosse verdade. Eu também te amo, eu disse finalmente. De um jeito diferente do que era antes. Mas talvez de um jeito melhor. Ela levantou a cabeça para me olhar. Como assim melhor? Antes, eu te amava sem questionar. Era automático, natural. Eu nem pensava nisso. Agora, eu escolho te amar. Todo dia eu acordo e escolho trabalhar nisso. Escolho te ver, te ouvir, te valorizar. E tem mais peso nisso, sabe? Mais intenção. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Cheio. Eu entendo. Eu me sinto igual. E ali, naquela praia, a gente se beijou. De verdade. Com um sentimento. Foi diferente dos beijos mecânicos que a gente tinha dado nos últimos anos. Foi um beijo com significado. Passaram-se 6 meses desde aquele dia que mudou tudo. E sabe o que eu percebi? Que a gente tinha se perdido, mas tinha se encontrado de novo. De um jeito diferente, mais maduro, mais consciente. O casamento não voltou a ser o que era quando a gente tinha 20 anos. Mas virou algo novo. Algo mais real, mais honesto. Algo que reconhece que amor não é só sentimento, é escolha. É trabalho. É compromisso diário. A Mariana ainda é minha esposa. E eu ainda a amo. Não da mesma forma que amava antes, mas talvez de uma forma melhor. Uma forma que reconhece que a gente é humano, que a gente erra, mas que a gente pode escolher perdoar e reconstruir. Eu não vou mentir e dizer que esqueci tudo. Eu não esqueci. E tem dias que ainda dói. Tem dias que eu vejo ela mexendo no celular e meu estômago dá um nó. Tem dias que ela sai de casa e eu sinto aquela pontada de insegurança. Mas esses dias estão ficando cada vez mais raros. E quando eles vêm, eu converso com ela sobre isso. E ela me tranquiliza. E aos poucos, a confiança tá voltando. A gente ainda faz terapia. Provavelmente vai continuar fazendo por um bom tempo. E tá tudo bem. Porque a gente aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza. Que trabalhar no casamento não é vergonha. Que admitir que precisa de suporte é na verdade um sinal de força, não de fracasso. Os filhos perceberam a mudança. A Paula comentou outro dia que a gente parecia mais próximo. O Felipe disse que era legal ver a gente rindo junto de novo. E o Ricardo, que sabia de tudo desde o começo, me deu um abraço apertado e disse que estava orgulhoso de mim. De nós. Os netos também sentem diferença. Eles gostam quando a gente vai visitar porque agora a avó e o avô brincam juntos com eles. Fazem coisas juntos. Antes era separado.
Eu ficava assistindo televisão enquanto a Mariana brincava com eles. Agora a gente tá junto nisso, como em tudo mais. E no fim das contas, talvez seja isso que casamento de verdade seja. Não uma estrada lisa e fácil, mas uma jornada cheia de buracos, desvios e curvas inesperadas. E a escolha, todo dia, de continuar caminhando juntos apesar de tudo. Então é isso. Essa é minha história. A história de como um encontro marcado numa agenda mudou minha vida. E de como, no fim, eu escolhi não deixar que isso destruísse 40 anos de história. De como eu e a Mariana escolhemos lutar, escolhemos perdoar, escolhemos reconstruir. Não sei se foi a escolha certa. Só o tempo vai dizer. Mas foi a escolha que eu fiz. A escolha de lutar pelo que a gente construiu. A escolha de tentar de novo. A escolha de acreditar que amor verdadeiro não é aquele que nunca é testado, mas aquele que sobrevive aos testes. E para quem está passando por algo parecido, tudo que eu posso dizer é, não tem resposta certa. Cada um tem que decidir o que é melhor para si. Se é lutar pelo casamento ou se é deixar ir. Se é perdoar ou se é seguir em frente sozinho. Não tem julgamento certo ou errado aqui. Só você pode saber o que faz sentido para sua situação, pro seu coração. Eu escolhi lutar. Escolhi perdoar. Escolhi acreditar que 40 anos de história valiam a pena salvar. E até agora, 6 meses depois, com muito trabalho e muitas lágrimas, eu acho que fiz a escolha certa. Mas me pergunte de novo daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Porque casamento é isso, uma escolha contínua, não uma decisão única. E se tem algo que eu aprendi com tudo isso é que nada é garantido. Você pode estar casado por 40 anos e achar que conhece alguém completamente, e descobrir que não conhece. Você pode achar que tá tudo bem e descobrir que não tá. Você pode achar que amor é suficiente e descobrir que não é, que precisa também de atenção, de intenção, de trabalho constante. Mas também aprendi que não é tarde demais. Não enquanto os dois quiserem tentar. Não enquanto os dois estiverem dispostos a se abrir, a ser vulnerável, a fazer o trabalho difícil de olhar para dentro e reconhecer onde erraram. A Mariana e eu ainda temos um longo caminho pela frente. Mas agora a gente está caminhando junto de verdade. Não mais vidas paralelas dividindo o mesmo espaço, mas uma vida compartilhada, com todas suas complexidades, suas dificuldades, mas também suas belezas. E eu espero, de coração, que daqui a mais 40 anos, quando eu tiver 100 e ela tiver 99, a gente possa olhar para trás e dizer que valeu a pena. Que a escolha de lutar, de perdoar, de reconstruir, foi a escolha certa. Só o tempo dirá. Mas por enquanto, eu tô em paz com minha decisão. E isso, depois de tudo que passou, já é alguma coisa.